Buenos dias pra você, meu aluno do segundão. Eu tô de volta, galera. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a segunda revolução industrial. O que seria essa segunda revolução industrial? Presente aí na página 302, aula 19 de vocês, da apostila nova, tá? E na página 116 do livro texto 1 de vocês, tá? Essa é a primeira... não é a primeira revolução industrial, é a segunda, mas ela se parece um pouco com a primeira em alguns aspectos. Quais aspectos são? Vai aumentar a exploração da mão de obra, isso é um aspecto que a primeira já tinha, e agora vai intensificar na segunda. E vai, novamente, o capitalismo vai precisar se expandir, assim como lá na época das expansões marítimas, né, do século XVI, quando os portugueses, espanhóis, ingleses se aventuraram a atravessar o Atlântico e o Pacífico para colonizar as terras e para dominar os povos indígenas e também, ao mesmo tempo, no caso dos portugueses, dominar povos africanos para poder escravizá-los, né? Isso foi o que a gente chama de primeira expansão do capitalismo, historicamente falando. A segunda expansão do capitalismo não vai ser diferente no seu nível de atrocidade, tá? E quando eu digo nível de atrocidade, sobretudo, no sentido de tomar terras. E até, galera, a gente vai se surpreender com o nível de barbárie que foi a colonização da África, né? Então, no século XIX, da mesma maneira que lá no século XV, XVI, eles precisaram expandir-se da Europa para o resto do mundo para poder manter o seu sistema capitalista, que na época era mercantil, né? E era baseado no acúmulo de metais preciosos, né? O sinônimo de riqueza dessa época era acumular escravizados, que era mão de obra, e acumular, né, metais preciosos por consequência do trabalho da mão de obra escrava, né? Fazia-se ouro através da escravidão, entre outras palavras. A partir de agora, né, as monarquias nacionais vão juntar dinheiro suficiente, né, as antigas monarquias nacionais, para poder fazer uma revolução científico-tecnológica. Então, só vou dar um exemplo. Se a Inglaterra, através da pirataria, conseguiu acumular ouro e riqueza, e ao mesmo tempo, através da dominação comercial de Portugal, uma vez que Portugal fazia todo esse movimento de colonização do Brasil, depois se transformou em Império do Brasil, mas ainda assim mantinha uma relação de fidelidade econômica com a Inglaterra, certo? Tanto que não é à toa que o Dom João VI foge do Napoleão, porque o Napoleão vai para impor, né, um pacto comercial que não incluía a Inglaterra, né? Então, a Inglaterra acabou se mantendo no poder através desse comércio com Portugal, uma vez que Portugal tinha um grande, vasto império aqui, né, que é o Império do Brasil, anteriormente uma colônia, depois vai se tornar o Império do Brasil, e não só por essa relação entre matéria-prima que me interessa, mão de obra barateada, uma vez que a condição de colono é desvalorizada. Isso é uma coisa muito importante, tá? A partir de agora a gente vai falar de uma maneira mais profunda de certos assuntos. A gente viu a Revolução Industrial pela última vez, meus queridos, no 8º ano. Então, a partir de agora, eu vou aprofundar um pouquinho mais o assunto. Por quê? Porque não foi espontâneo nenhum desses processos. Todos eles envolveram interesses, né? Então, colonizar o outro trata-se de desvalorizar a condição daquele outro. E quando eu digo isso, todas as tradições do colono, a religião, a maneira de se vestir, a maneira de agir, de pensar, é desvalorizada em função da hipervalorização da matriz, que eram as matrizes europeias, cidades europeias e os capitalistas europeus. Então, o lance da colonização não é só um lance de tomar a terra, dominar e escravizar, mas é de tomar as mentes também. Isso é muito importante, porque o colonizado que se orgulha de ser colonizado é bem mais fácil de manipular e explorar do que aquele colonizado rebelde, né? Então, falando num capitalismo, galera, onde literalmente, pessoal, havia essa necessidade de expansão do mercado capitalista. Mas como que eu vou expandir o mercado capitalista numa sociedade que não valoriza o meu produto? Eu transformo os valores dessa sociedade. Então, parte do processo colonizador é justamente desvalorizar as culturas locais, tá? Então, da mesma maneira que acontece com os povos indígenas do Brasil até hoje, né, que esse processo de expansão capitalista sempre retrata o povo indígena como um povo atrasado,
como um povo interesseiro, como um povo que está ocupando terra sem fazer nada. Então existe essa desvalorização da condição do indígena do ponto de vista do capitalista para poder justificar a tomada de terras deles e transformar em terras de mineração, né? Vale lembrar, galera, que aquela catástrofe que aconteceu em Brumadinho, né, em Minas Gerais, aquele território ali que se transformou numa mineração criminosa, porque acabou sendo criminosa uma vez que causou um crime ambiental, foi uma mineração em terras indígenas, tá? Terras que anteriormente, né, eram caiapó. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, como que é a dinâmica de expansão do capitalismo e colonização. A gente nunca pode colocar a colonização acima da expansão do capitalismo. Se a própria expansão do capitalismo foi a motivação para essas colonizações, tá? Foi a principal, a força motriz delas, tá? Então, diferente do sistema fabril da primeira revolução industrial, em que a força motriz, a energia era por combustão, ou seja, você colocava o carvão lá no trem para a energia do fogo, né, acelerar o trem, né, fazer ele funcionar. A partir de agora vão surgir os... peraí, gente. Falando em energia, né, por combustão, acabou de passar uma moto. A partir de agora vão surgir os combustíveis, que não é à toa que vai fazer uma menção à combustão. Porque diferente do carvão, que era manual e você tinha que ficar colocando, e fora o desmatamento, né, em nível de madeira, né, os combustíveis vão surgir como uma forma de substituição daquela antiga tecnologia. O que é muito louco, né? Quando surge uma nova tecnologia, a humanidade fica um pouco esperançosa. E aí, galera, acreditava-se que essa energia trocada, né, ia possibilitar melhorar o sistema de transporte, e é real, melhorou mesmo, né? Tanto que vai surgir avião, vai surgir carro, vai surgir um monte de outros tipos de tecnologia mais acessíveis, né? Vai ficar mais rápido, inclusive, o transporte, graças à energia por combustão do combustível, né? Só que não vai melhorar a condição do meio ambiente, vai piorar, né? E quando eu digo piorar é que muitas vezes, para fazer extração de petróleo, você tem que destruir o meio ambiente daquele local, certo? Então, e é até perigoso, né? Então, o que a gente vai ver a partir de agora é não mais somente o imperialismo que tem interesse em ocupar uma terra para colonizar e pôr aqueles trabalhadores para trabalhar valendo muito menos do que seria na Europa aquele trabalho. Ou seja, diferente da primeira Revolução Industrial, que as fábricas eram na Europa, e da Europa saíam os produtos para o resto do mundo, como era a dinâmica Inglaterra, Portugal e Brasil, né? A partir de agora vai ser mais interessante fazer a fábrica no local onde seria a colônia. Porque lá a mão de obra é mais barata, porque lá os direitos trabalhistas que na Europa já estavam sendo debatidos e já estavam em alta ascensão, né? Esse debate não vão existir muitas vezes. Sabe por que direito trabalhista não vai existir em sociedade indígena? Porque não tem necessidade, né? Essa é a real. Sociedades indígenas, por exemplo, não existe uma exploração tão louca como no capitalismo. Então não tinha necessidade de ter direito trabalhista, né? Você não tinha necessidade de criar um direito por insalubridade, por exemplo. Trabalhador que trabalha com uma caldeira, né, que é literalmente um caldeirão enorme de água fervente, e ele pode trabalhar numa caldeira por N razões. N razões. Tipo, vários tipos de produtos às vezes precisam passar pela caldeira, certo? E aí a caldeira estoura, o trabalhador morre queimado. E quem que vai pagar pelo tratamento médico desse trabalhador, pelo tempo que ele não vai ter como trabalhar, entendeu? Por conta de estar ferido? Ninguém. Então é aí que entra o direito trabalhista. Por quê? Aí quando os trabalhadores se organizam politicamente, né, seja em sindicato, seja pelo anarquismo, seja pelo socialismo ou pela social-democracia, eles vão, mas na maioria das vezes é a esquerda, tá, galera? Eles vão começar a lutar por direitos mínimos para se ter condição de trabalho, sabe? Então, por exemplo, nessa época começou a surgir o que a gente chama de arranha-céu, que são essas super mega construções, né? Então, nessa época, o pedreiro, ele ficava naqueles andaime completamente solto, né? E apesar que até hoje, infelizmente, muitos trabalhadores ficam, né, nessa condição, sem proteção nenhuma, né? A gente sabe que a matéria, quando ela está em queda, ela ganha um peso maior.
Então um tijolo já dói se eu te dar uma tijolada na cabeça, certo? Imagina um tijolo caindo de 11 andares da sua cabeça. Você morre, né? Então até o mínimo de proteção em direitos trabalhistas, né? Os trabalhadores não tinham. Então, literalmente, os caras estão construindo cidades e cidades, arranha-céus e tudo mais. Ai, que lindo esse arranha-céu. Mas pouco se fala dos trabalhadores que morreram construindo aquele arranha-céu, certo? Então, assim, dentro da Europa já havia um grande conflito de lutas trabalhistas. Não é à toa que também nesse mesmo século o Marx vai escrever a sua obra mais conhecida, que é o Manifesto Comunista e o Capital, junto com o Friedrich Engels, né? Obras que vão surgir a partir dos escritos econômicos dele, que eram periódicos que ele fazia na época para um jornal, que acabou se tornando um livro, tá, galera? E eu tive a oportunidade de ler, lógico. Então, na mesma época, não à toa também, vai surgir o feminismo, tá? O sufrágio. Por quê? Justamente a condição das mulheres dentro das fábricas era terrível, né? Então vocês vão percebendo que todos os movimentos de massa, feminismo, socialismo, anarquismo, né, vão surgir nessa mesma época, onde a produção vai aumentar e a industrialização vai aumentar e as colonizações vão ressurgir, tá? Então, a gente vai ter uma retomada da luta pela liberdade, pela república. A gente vai ter uma retomada pela luta anti-imperialista, que no começo era anticolonial. Então, da mesma maneira que os brasileiros lutaram muito para os portugueses soltarem a colonização, né, do Brasil, largarem a colonização do Brasil, e foi uma luta incessante, ano após ano, né, de colonização. A partir de agora também vão surgir o que a gente chama de africanismos, vão surgir também as lutas de emancipação e libertação da Índia e da China. A gente vai saber de tudo isso, com detalhes. Só estou adiantando alguns conteúdos para vocês, tá? Então, olha só, a revolução então é marcada pelo avanço na comunicação, no transporte e na inovação técnicas. Comunicação e transporte vão ser essenciais para esse capitalismo que vai surgir novo financeiro. A comunicação no sentido de demanda, oferta e demanda também. Uma vez que, hoje em dia, se cai o WhatsApp, já não é mais um nível, por exemplo, de não consegui falar com meus amigos. Já é nível, tipo, não consegui fechar um negócio. Só para vocês verem o nível que a gente está de comunicação, como ele acompanha o avanço do mercado financeiro. Então, se cair a internet hoje, vocês não têm aula, muita gente não vai conseguir fechar negócio, o cara que consertou meu celular não ia conseguir comprar a tela que eu precisava, entendeu? Então, todo o mercado financeiro gira em torno tanto da comunicação quanto do transporte. Não é à toa que a greve dos caminhoneiros causou o estardalhaço que foi em 2018, certo? Então, assim, literalmente, todo esse avanço tecnológico da comunicação e do transporte são avanços essenciais para a indústria. Uma vez que, sem esse avanço, não teria chegado os produtos industrializados, sequer teriam sido pedidos, né? Só que, ao mesmo tempo, todas essas mudanças vão mudar a dinâmica da nossa própria vida. E eu vou explicar por quê, tá? A produção de aço, então, é substituída... a produção de aço, ela substitui a produção de ferro, né, a partir de agora, o que vai ajudar no desenvolvimento fabril. As maquinarias vão ter um pouco mais de resistência, porque o ferro é mais resistente do que o ferro, não. De novo, gente, meu Deus. O aço é mais resistente do que o ferro, tá? A eletricidade vai substituir a energia por combustão. Então, em vez de ter, a partir de agora, aquelas fábricas onde tinha só os caras que ficavam na parte do carvão, repondo carvão, assim, constantemente na fornalha, o que era um emprego perigosíssimo, extremamente arriscado e muito ruim para a saúde, porque a pessoa ficava respirando aquela fumaça do carvão, né? 12 horas por dia, 16 horas por dia, que era o tempo, as horas trabalhadas dessa época, né? E que voltou a ser hoje, né? A flexibilização dos direitos trabalhistas. Pergunta para um trabalhador de aplicativo aí, de um Uber Eats da vida, o tanto que ele trabalha por dia. É similar ao que aconteceu nessa época. Tanto que eu acho que vai acontecer tudo de novo. A gente vai ter que de novo fazer greve, vai ter que de novo buscar os direitos trabalhistas daquela maneira radical, né? Tanto que eu não vejo a classe trabalhadora sem estar se radicalizando no futuro. É só uma questão de sobrevivência. A gente perdeu até a aposentadoria, galera, né? Então, trabalhar anos e anos e não ter uma aposentadoria é piada, né, galera? Esse governo, ele pisou na cabeça dos trabalhadores mesmo, né?
Eu sinto dó dos trabalhadores que acreditaram que ia ser diferente, que ia acabar a corrupção. Tava na cara pra mim que isso não ia acontecer. Então, a partir de 1800... Aliás, sabe por que não vai acontecer, gente? Porque desde o governo Temer, quem que senta pra negociar questões trabalhistas com presidentes do Brasil? Empresários, entendeu? Não é os trabalhadores. É óbvio que para muitos mega empresários que estão devendo para a Receita Federal, quanto menos direito trabalhista, melhor. Porque as dívidas deles deixam de existir, né? Agora, gente, pra gente que é trabalhador, que sustenta essa nação, que edifica ela, eu não vejo sustentação, tá? Não vejo sustentação num governo que só negocia com o empresário. Então, empresário é importante? É, mas eu quero dizer o seguinte, empresários são tipo 15% da população no todo, né? E continuando, pessoal, então, a partir de 1870 vai surgir o cinematógrafo. O que é o cinematógrafo? É a câmera, né? É a câmera que filma imagem e movimento. Tem uma lenda do cinema que eles falam que as primeiras pessoas que assistiram cinema, o primeiro filme de cinema foi um trem que veio na direção assim da tela e as pessoas saíram correndo apavoradas, né, da sala de cinema porque ficaram com medo achando que o trem ia atravessar a tela. Isso é um mito, porque eu estudei história do cinema e foi um dos objetos de estudo do meu TCC. Na verdade, o primeiro filme exibido em cinema, na história da humanidade, foi um filme de uma mulher alimentando um bebê. Olha que interessante. E as pessoas ficaram assim, ó, hipnotizadas, olhando o movimento das folhas mexendo atrás, assim, da mulher. Eles ficaram muito mais hipnotizados com as folhas atrás mexendo do que realmente com o que a mulher estava fazendo. Aquilo era muito impressionante para as pessoas. Imagina, eles nunca tinham visto imagem de movimento na vida, né? Aí, na mesma época que surge a fotografia, já surge o cinematógrafo, que capta imagem de movimento e projeta ainda. Isso é coisa de outro mundo. Até hoje é difícil explicar. Como que vai um vídeo seu para um amigo seu? Entendeu? Então, assim, isso foi muito impressionante. Só que vale dizer uma coisa, no começo o cinema, galera, eles achavam que era coisa de gente burra. Detalhe, hoje o cinema é considerado uma arte. E é considerado até uma coisa cult, né? Ai, porque eu gosto de ver filmes e tal, tal, tal. Gente, o cinema antigamente era considerado arte de proletário. Sabe por quê? Porque o cinema era mudo. Não havia conversa, diálogo, né? Então o cinema era todo projetado para a pessoa ver a imagem e, ao mesmo tempo que a imagem estava rolando, um cara ficava lá atrás da tela do cinema e ligava a trilha sonora do filme. Então, a trilha sonora do filme, que hoje é as músicas, né, que compõem o filme, que não é mais desse jeito que era antes, era o que dava um som pro filme. Então, muitas vezes o ator ou a atriz, ele literalmente tinha que fazer o filme pensando que essa trilha sonora estava por trás da cena, né, para quem estava assistindo o filme. Então, era cinema mudo na época, como não tinha nada escrito ainda, não era ainda aquele cinema que tinha legenda e tudo mais, a galera considerava coisa de gente burra, né? Olha que curioso. O pessoal considerava coisa de gente burra. Por que eles consideravam coisa de gente burra? Porque eles achavam que o cinema era coisa de proletariado, que não sabia ler, que não sabia escrever. E hoje o cinema se consolidou como uma arte, né, galera? Tanto que tem o Oscar, né? Tem várias categorias aí de análise do cinema, né? Como que chama aquele prêmio que acontece em Berlim? Esqueci. Mas enfim, tipo o Globo de Ouro aí do cinema também, pra consagrar, né, os atores. É interessante, porque... E quem que foram os primeiros atores do cinema? Os atores de teatro, óbvio. Mas o cinema, no começo da história do cinema, de verdade, eles usavam pra fazer mágica, acredita? Pois é, era mágico, que era uma super atração na época de circo. O pessoal amava os mágicos, né? E o circo era muito comum. É uma arte cigana, né? Os ciganos que geralmente... eles que traziam a arte circense, né? Junto com eles. Era normalmente no circo que a galera via a imagem em movimento. Como se fosse uma mágica, né? De um mágico. Interessante isso, né? Depois acabou se tornando uma das artes mais populares aí da história, né? Não é à toa que hoje a gente paga Netflix, porque a gente gosta de cinema mesmo fora do cinema, né? Então, outra coisa também é a fotografia que vai surgir e o telefone.
né? O telefone que possibilitou eu estar gravando essa aula hoje, né, galera? O telefone vai surgir e vai fazer uma coisa que a humanidade nunca tinha sentido até então, que é comunicar-se instantaneamente com uma pessoa que não está no mesmo espaço que você. Então a nossa noção de espaço e tempo vai mudar muito. Porque se antes eu mandava uma carta, que às vezes demorava 6 meses para a pessoa responder, nesses 6 meses eu aguardava ansiosamente receber a carta dessa pessoa. Hoje já não tem mais esse aguardar ansioso. Hoje, pelo contrário, a gente se cansa rápido, né, da companhia um do outro. E até é interessante a gente olhar essa questão da industrialização e da mudança, né, do estilo de vida das pessoas, porque, literalmente, galera, a gente vai passar a exigir uma coisa mais instantânea, mais constante, né, mais rápida, vamos dizer assim, até dentro das relações entre nós. Então, o que antes demorava 6 meses para chegar a minha carta lá para crush, agora eu posso fazer uma ligação, pegar o celular e ligar para ela imediatamente e falar, ó, tô indo aí, entendeu? Ou então quero conversar com você. Você consegue ter uma comunicação, um contato com a pessoa instantâneo, entende? O que antes não era possível. Então, literalmente a relação de tempo e espaço vai mudar. A outra coisa curiosa é que na mesma época surgiu a indústria de entretenimento. Eu falei de cinema, que é parte dessa indústria de entretenimento, mas a montanha-russa também, né? E aí todo mundo sempre me pergunta, todo aluno me pergunta isso. A montanha-russa surgiu na Rússia, professora? Não. Ela surgiu nos Estados Unidos da América, tá? Ela vai ser parte dessa indústria do entretenimento. Surgiu, se não me engano, em 1894, aqui, ó. Coloquei pra vocês, tá? Juntamente aí perto da Torre Eiffel, que vai surgir em 1889 e é considerada até hoje uma das maiores construções dos homens, tá? Que também é sinônimo de avanço tecnológico, uma vez que ela é uma torre de comunicação de rádio, né? E telefone, tá, pessoal? Tanto que, se vocês olharem as torres de telefone aqui, Taquaritinga, elas não são igual a Torre Eiffel, mas elas imitam o padrão, né? Muitas vezes. Pessoal, para finalizar, eu preciso falar para vocês sobre o que é o monopólio comercial que vai surgir a partir de agora no capitalismo, tá? O que seria esse monopólio comercial? Primeiramente, a gente vai ter um cartel, que é uma criação de preços em comum. Por que o cartel vai mudar a dinâmica capitalista? Porque o Adam Smith, ele, que é o primeiro teórico aí do liberalismo clássico, previu que o mercado ou o comércio se autorregularia a partir da necessidade da oferta e da demanda, certo? A partir de agora não existe mais isso. Não existe. Porque a partir de agora não é a oferta e demanda que vão denominar o preço de um produto, mas um acordo entre os donos do comércio que vai determinar. Então, você se surpreende que o preço da gasolina está muito alto. Aí você fala assim, nossa, nesse posto está muito alto o preço da gasolina, vou em outro posto. Aí você vai em outro posto e fala, pô, tá o mesmo preço? Que palhaçada é essa? Vamos fazendo palhaço? Não, é o cartel. O sistema de cartéis é justamente isso. A gente põe o mesmo preço em todos os postos, de maneira que a gente pode aumentar o preço até o tanto que a gente quer, porque as pessoas vão ser obrigadas a pagar, elas vão ser obrigadas a pagar, elas não vão ficar sem gasolina, certo? Né? Não vão ficar sem transporte. E principalmente também, galera, porque é uma forma de dominação de mercado. Se eu ponho o mesmo preço no produto em todos os mercados, as pessoas não têm mais aquela opção de pagar mais barato, né? Aí, de certa maneira, eu crio uma dominação comercial. Os cartéis vão surgir para alguns determinados tipos de produtos, mas não quer dizer que existam para todos, tá bom? Tem alguns produtos que ainda são vendidos a partir do dumping, que é o segundo fator que a gente vai aprender agora. O que é o dumping? É quando uma empresa que quer quebrar a outra. Então vamos dar um exemplo, Burger King e McDonald's. O Burger King sempre surge, quase sempre como árabes, perto do McDonald's. Por quê? Porque existe uma ideia de concorrência, certo? Então se o McDonald's faz um combo de lanche, refri e batatas fritas por R$20, o Burger King faz um combo de lanche, batatas fritas e refri de graça, ainda o refri, por R$15 e ainda você ganha outro lanche, entende? Então assim, não se trata de você pagar o real preço daquele produto, porque muitas vezes custou muito menos que isso para eles fazer aquele produto. Trata-se de quebrar o concorrente para poder pegar a lucratividade dele para você. Então, a partir de agora,
A gente chama isso de capitalismo selvagem. E por que capitalismo selvagem? Porque diferente do cartel, que é um acordo, né, entre os comerciantes para poder se manter, que a única maneira de você quebrar esse acordo é sabotagem, ou entre outras palavras, boicotando, né, você não comprando aquele produto. Então o boicote seria uma ótima alternativa pra gente baixar os preços da gasolina. Mas o brasileiro não sabe boicotar muitas vezes, né, é meio complicado. São poucos aí que levam a sério o boicote. Então, quer queira ou não, galera, isso iria educar o mercado financeiro brasileiro, sabe por quê? Muitas vezes o mercado financeiro brasileiro testa o brasileiro para ver se ele vai gastar mais de um produto que não é tão caro. Então, por exemplo, pergunta para os pais de vocês o quanto o feijão aumentou nos últimos meses. Por que aumentou o preço do feijão do nada? Porque o mercado financeiro está testando a gente para ver se a gente realmente paga esse preço. E não que o feijão realmente vale mais hoje, ou que a produção dele ficou mais cara porque os trabalhadores estão ganhando um pouco mais, ou porque ficou mais caro pagar pelo feijão. Não, gente, é um teste no mercado financeiro para ver se a gente é trouxa o suficiente para pagar mais, tá? Então, nesse sentido, que eu falo que o boicote é necessário. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Os carros que valem 30 mil reais aqui no Brasil, na Europa eles valeriam, sei lá, 10 mil. Por quê? Porque são carros básicos, são carros que têm o mínimo, né? Que não são carros de luxo, de fato. Mas o brasileiro paga, esse é o problema, né? O brasileiro vai lá e fala, não, o carro custa 10 mil, mas eu pago 30 mil, eu consigo. Né? Nem que eu tiver que dividir em 20 mil vezes, né? Então, assim, nesse sentido, o mercado financeiro, ele educa muito mais a gente do que o contrário, né? E aí estaria uma bela discussão política, filosófica da função do boicote, né? Da função da gente abrir mão da compra para poder ter um preço justo, certo? Então, é o que acontece com diversos produtos. Às vezes você vê um produto tipo tomate, vai lá em cima o preço, porque teve uma demanda que é menor, então ele está com o preço lá em cima. E aí a galera não compra, eles vêem os tomates apodrecendo, o que eles fazem? Tá com o preço lá embaixo, entende? É nesse sentido aí que eu tô querendo dizer. Então, olha só, continuando, a gente tem o trust. O trust é a fusão de empresas com o objetivo de dominar o mercado financeiro, certo? Então, é quando você descobre que a mesma empresa que fornece carne pro Burger King é do mesmo dono do Burger King, que muitas vezes é o mesmo dono de outra empresa de fornecimento de alimentos, que é também dono de uma outra empresa. Tipo a Coca-Cola, que é dona de nascentes de rios, porque ela privatizou. Isso é muito típico do capitalismo. Eles pegam uma empresa e falam assim, a gente vai construir uma empresa numa nascente de um rio. Gente, só que eles estão privatizando aquela nascente do rio, certo? Perigoso isso. Então eles vão lá, constroem uma empresa numa nascente de um rio, privatiza aquela nascente do rio, transforma numa propriedade privada, de maneira que o povo não tem mais acesso, e aí a própria empresa, que é a Coca-Cola, fornece a própria água para produzir o produto que eles querem. E aí desde o plástico, que vai água também, até o refri, eles pegam a água dessa nascente desse rio que pertencia a um povo e passa a pertencer à empresa, tá? E aí que começa a surgir os problemas com a desigualdade social, né, do capitalismo, né, galera? Porque até recentemente parece que a Coca-Cola tentou pegar uma das nascentes do Rio São Francisco, gente. Pesado. O Rio São Francisco, ele abastece milhares de famílias lá no Nordeste. Se você privatiza uma das nascentes, você prejudica toda essa lógica de sobrevivência dessas famílias, tá? Só pra vocês verem o nível, tá bom? Então, a gente vai ter o holding, que é as empresas que detêm o poder acionário sobre diversas empresas, ou seja, são empresas que criam ações que controlam outras empresas. Então, vou dar um exemplo bem básico. Vocês estudam no ângulo, certo? Não é à toa que eu uso esse uniforme para dar aula para vocês. Vocês sabiam que o grupo do ângulo é o mesmo grupo do objetivo? Que é o mesmo grupo de outras escolas privadas? Só que a diferença tá, lógico, no material didático, na maneira que ele é feito, né? E no logo das escolas, basicamente, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a mesma empresa de ações, que é a empresa Somos, que é a empresa que domina essas escolas privadas do Brasil, e a Faculdade Anhanguera, que é uma mega empresa privada, ela é a que controla todas as ações dessas escolas particulares.
Então, por mais que a gente ache que o ângulo é diferente do objetivo, que é diferente da anguera, que é diferente, no fim, as ações delas são todas as mesmas. Uma está interligada com a outra, né? Isso é só para vocês terem uma ideia do que é mercado financeiro capitalista. É monopólio. Sabe o banco imobiliário, que o objetivo é você monopolizar tudo? É isso, né? Então, já era aquele liberalismo clássico lá do Adam Smith, da livre concorrência, já era, tá? E não é à toa, galera, que quando o capitalismo entra em crise, vira um efeito bola de neve. Por quê? Se, por exemplo, todas as escolas privadas estão sob o mesmo domínio do mesmo grupo, e se essas ações desse grupo vai mal? Todas as escolas acabam sendo, por consequência, atingidas. De fora a fora. De, sei lá, Anjo da Guarda a Ângulo, aqui em Itaquaritinga, né? Então, assim, só pra vocês terem uma ideia do quanto isso também é perigoso, porque acaba que muita concentração de riqueza, se tem uma crise financeira muito aguda e a população para de pagar, como está acontecendo recentemente por conta do Covid, para de pagar as mensalidades da escola porque não tem dinheiro, porque tá num momento de crise, porque perdeu emprego, dentre outras coisas, esses grupos que concentram muita riqueza, essas pequenas elites que controlam todo esse contingente de escolas privadas, eles não vão abrir mão da lucratividade deles, eles vão falar assim: sinto muito, prefiro que você quebre do que eu deixar de ser rico, que é o que vai acontecer em 1929. Depois eu vou explicar pra vocês um pouco melhor, tá bom? E por que esse tipo de capitalismo é perigoso? Uma vez que qualquer crise que afete esse pequeno grupo seleto de pessoas, que é cerca de 3% da população mundial, e que afete a lucratividade deles, eles não vão se importar com a população, eles vão preferir que a população se lasque e eles vão pegar a lucratividade e zarpar dali. Fazer a lavagem de dinheiro típica, que é: faliu a empresa, pega o dinheiro para ele, não paga direitos trabalhistas, vira um efeito de bola de neve, o trabalhador não tá ganhando dinheiro, não tá pagando, não tá trabalhando, não vai ter como pagar a escola, não vai ter como pagar a saúde, não vai ter como pagar nem o básico, certo? Então, assim, esse é o grande problema de você concentrar a riqueza na mão de poucas pessoas, é que qualquer crisezinha econômica vira uma mega crise econômica e vira uma mega bola de neve. Se houvesse um pouco mais de igualdade financeira, as crises econômicas não seriam tão agudas, entende? Tipo quando em 2018 tava todo mundo se descabelando no mundo inteiro pela crise econômica, e em 2008, quer dizer, e no Brasil em 2008 a gente estava um pouco melhor economicamente e estava combatendo mais a desigualdade social, o que ajudou, como a gente estava vivendo uma espécie de social-democracia, ajudou a gente a não sofrer essa crise com tanta força, entende? Então, o problema da desigualdade é que até pro próprio capitalismo ela é ruim. E o capitalismo é um sistema contraditório, porque ele se aproveita da desigualdade, porque esses caras aí, esses cartéis, esses trusts, esses holding, essas sociedades anônimas não seriam nada sem a exploração da mão de obra, sabe? Não é a bolsa de valores que enriquece eles, é a exploração da mão de obra que enriquece eles. A bolsa de valores é apenas uma maneira de trâmite de valores financeiros do capitalismo e de valorização de certas empresas, né? Então, literalmente, galera, é muito mais a condição do trabalhador que dita uma economia do que isso, entende? Não é à toa que quando os trabalhadores perdem a sua valorização, perdem o seu emprego, perdem o pouco de poder financeiro que eles têm, esses caras ricaços acabam perdendo tudo também, entende? Porque vira, como eu disse, um efeito dominó, certo? Mas é claro que os trabalhadores são os que mais sofrem, né, galera? Então, o que é sociedades anônimas? É o capital quando ele é dividido em cotas, que são ações da Bolsa de Valores, negociadas livremente. Então, sociedades anônimas, que é o SA, que a gente vê das empresas, são quando várias pessoas diferentes investem nas ações daquela empresa e dividem o que eles chamam de dividendos e lucros, né? Então, eles dividem as ações, mas ao mesmo tempo eles dividem os lucros, certo? O que é o lucro, afinal de contas? É a exploração da mão de obra. Por isso que eu falei, não adianta a Bolsa de Valores, não é a Bolsa de Valores que determina a nossa vida para valer, que determina como o capitalismo, se ele vai bem ou se ele vai mal, mas é os níveis de exploração de mão de obra, tá? Então, se eu tenho mão de obra sendo explorada, essa mão de obra está consumindo bastante, então, ao mesmo tempo, eu vou sempre ter lucratividade para dividir, para ter o dividendo. Agora, se a minha mão de obra
deixo de trabalhar, eu deixo de ter uma demanda, deixo de ter o produto, deixo de ter oferta no comércio, porque o trabalhador está sem dinheiro para comprar, não adianta investir. Não adianta, a Bolsa de Valores não vai salvar essa empresa, entende? Então, por mais que existe todo esse sistema do capital financeiro, ainda assim a base do capitalismo é a mão de obra do trabalhador, tá? Então, é isso, meus queridos. Já falei pra caramba, 35 minutos de aula. Espero que vocês estejam bem. A próxima aula é imperialismo. Façam os exercícios referente à aula na página... os exercícios são da página 303, tá? Espero que vocês estejam bem e até a próxima.